Vamos lá, galerinha, bom dia a todos. Vamos dar aqui continuidade, para finalizar o capítulo 2, Foi um capítulo bem rápido, onde nós falamos sobre a Mesopotâmia, nós falamos também basicamente sobre o Egito, falamos sobre os hebreus e falamos sobre os persas. Hoje nós iremos finalizar, galera, com os fenícios, certo? E a gente vai ver que os fenícios foi um povo muito importante para nós hoje, certo? Mas antes de tudo eu quero recapitular algumas características do povo hebreu e do povo persa, certo? Como nós bem sabemos, o povo hebreu é aquele mesmo descendente de Abraão, era um povo que vivia, na verdade Abraão era da Mesopotâmia e acabou se dirigindo para o Mediterrâneo, onde hoje nós temos ali Israel, a Palestina, certo? Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus, um povozinho da Mesopotâmia, certo? A gente viu que na história você vai ter basicamente 3 divisões. A primeira divisão você vai ter o patriarcado, onde você vai ter um grande chefe, pai de muita gente, comandando as tribos. Você vai ter Abraão, você vai ter Isaac, vai ter Jacó, depois você vai ter mais 12 tribos, cada um com seu patriarca. Com o passar do tempo, esses patriarcas vão morrer, claro. E aí quem vai assumir vai ser os juízes. Então os juízes, eles assumem o poder. Então Israel vai ser comandado agora por juízes. Você vai ter como exemplo de juízes, você vai ter Sansão, era um juiz, você vai ter Samuel como juiz, Jefté e outros, certo? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai ter agora um rei comandando Israel. O primeiro rei vai ser Saul, depois você vai ter Davi, Salomão, depois de Salomão, vários outros reis, certo? Então você vai ter aí um período de monarquia do povo hebreu. E aí, galera, o ponto principal que vocês devem focar, certo, é que a religião do povo hebreu era mais diferente de todas. Enquanto todas as outras civilizações adoravam vários deuses, eram politeístas, os hebreus eles eram monoteístas, acreditavam em um único Deus. Ok? Vamos lá. E aí, como a gente sabe, eles viviam basicamente da agricultura e da criação de animais. A grande maioria eram pastores, Inclusive os grandes nomes do povo hebreu, como Abraão, como Davi, como Moisés, eles eram pastores, certo? Então eles viviam basicamente disso daí. Também falei, eles eram seminômades, eles saíam de um lugar para o outro até encontrar Canaã, que era a terra prometida, certo? Vamos lá. E também eu falei, galerinha, sobre um outro povo, que é o povo persa, certo? Como eu falei, o povo persa é um povo guerreiro, fica onde hoje ali o Irã, certo? E o ponto principal que nós devemos saber deles são as suas invenções tecnológicas. Como assim, professor? O que foi que eu falei? Os persas, por que eles tiveram um grande desenvolvimento? Por que foi um povo muito guerreiro e que inclusive derrotou vários outros povos? Porque eles construíam estradas bem aplanadas, bem direitinhas. Eles desenvolveram um correio muito rápido. Como é que funcionava? As estradas eram boas. Então eles dividiam as suas cidades em 25 e 25 quilômetros. Então como é que funcionava? Você tinha um posto com uma espécie de, vamos botar assim, soldados nesse posto. E aí vamos supor que estava tendo na fronteira do país, estavam vindo os inimigos. Então um cavalo, ele corria 25 quilômetros, chegava em um posto e falava, olha, os inimigos estão se adiantando, vai lá informar para o rei. E aí esse outro cavalo ia até um outro posto, que era mais 25 quilômetros, e aí assim ia. Então, pessoal, era algo muito rápido para a época, certo? Uma mensagem que demoraria meses
levaria agora poucos dias para chegar até o rei, para o rei tomar uma decisão, se iria atacar ou não, certo? E eu falei de alguns nomes importantes, né? Eu falei de Ciro, né? Depois você vai ter Dario, né? Dario I, Dario II, Dario III, e assim vai, certo? Quando for a nossa revisão, eu vou detalhar bem mais sobre tudo isso. E aí, galera, hoje nós vamos entrar em um povo, né, que ele é muito importante para a gente, certo? Qual é o povo, professor? Os fenícios. Por que é importante, professor? Porque foi dos fenícios, galera, que surgiu o nosso alfabeto, certo? Os sumérios foram os primeiros a inventarem o alfabeto, beleza. Mas qual era a grande diferença? Que o alfabeto sumério, ele não tinha som, eram como se fossem desenhos, certo? Agora não. Com o alfabeto fenício, a gente vai saber por que ele desenvolveu, que surgiu o nosso alfabeto, certo? Vamos lá. Não sei por que não apareceu a imagem aqui para nós, certo? Eu coloquei a imagem da localização geográfica. E aí, galera, mesmo assim, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro e você vai até a página 450. E aí você vai ver na imagem lá em cima que você vai ter 3 cidadezinhas que talvez fossem as principais da Fenícia, que era Biblos, da onde vem a palavra Bíblia, né? Sidom e Tiro. Essas cidades, pessoal, são muito comuns e conhecidas por causa da Bíblia também, certo? Por várias vezes Jesus falou sobre Tiro, falou sobre Sidom. Você vai ter um episódio onde uma mulher vem clamar a Jesus por seu filho, né? Que era a mulher Ciro-Fenícia, certo? Então você vê aqui que era uma cidade bem conhecida também por causa da Bíblia. Mas, professor, como é que era essa cidade? Vamos lá. Quando você observa aí, você vê que a cidade era de frente para o mar Mediterrâneo. Opa! Professor, se eu tenho mar, então vai ser bom para quê? Para navegação, certo? Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que o povo fenício era um povo navegador, certo? Era um povo navegador, e se eu tinha navegação, eu tinha comércio. Então, você tem que colocar na sua cabeça. O povo fenício era um povo navegador, sabia muito bem navegar, e exercia muito bem o seu comércio. Por quê, professor? Vamos lá. Quando você pega a geografia da Fenícia, você vai perceber que de um lado eu tenho o mar e do outro lado eu tenho montanhas. Então eu não consigo muito bem, certo? O solo é pobre, né? O solo é rochoso. Então eu não conseguiria muito bem, pessoal, plantar direito. Eu consigo plantar? Consigo, mas não tanto. Então lá você tem a cadeia de montanhas e você tem o mar. Então eles preferiam se jogar ao mar, né? Praticar a navegação do que a agricultura, certo? E lá também é muito famoso porque você tem várias árvores. E essas árvores são boas para a construção de barcos, navios, pequenos navios de madeira, certo? Então, mais uma vez, através dessas construções, desses navios, eles conseguiriam ser bons navegadores. Ok? Vamos lá, características gerais. A civilização fenícia se estabeleceu na região... Que região, professor? Essa região aqui, onde hoje é o Líbano. Aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Destaque. Aí você vai grifar ou anotar no seu caderno aí. Ok? Eram grandes navegadores, artesãos e comerciantes. Até hoje, certo? Você vai ter muitos tapetes, né, da construção desse povo aí. Vamos lá. Os fenícios possuíam embarcações para navegar em alto mar. Mais uma vez, lá você tinha grandes florestas com árvores altas que você conseguiria fazer bons barcos. Em virtude da necessidade comercial, olha aqui, inventaram um sistema de escrita com base em um grupo de sinais e sons representados pelo alfabeto silábico. Como os fenícios, eles andavam
por todo o mar, comercializando seus produtos. Eles eram bons artesãos, eles produziam material e iam trocar em outro local, iam vender em outro estado, em outra cidade, certo? Então, para poder se comunicar, eles tiveram que meio que se virar. Então, eles inventaram um alfabeto onde ele poderia ter uma melhor comunicação com os outros povos, se aqueles outros povos também utilizassem esse alfabeto. Então, o ponto principal aqui é que foram os fenícios que inventaram o alfabeto que deu origem ao nosso alfabeto. O nosso alfabeto descende do alfabeto fenício, que é um alfabeto silábico que já tem som. Não era apenas desenhozinhos. Tranquilo? Vamos lá. E aí, olha como é que eles navegavam. Esse barco aqui, pessoal, eles poderiam navegar em uma alta velocidade em alto mar. Porque se você fosse com a canoa, dependendo do momento, você teria uma grande tempestade e o barco viraria. Aqui, com a tecnologia que eles desenvolveram, com a quantidade de pessoas, eles conseguiriam tranquilamente passar por uma tempestade ou passar mais tempo em alto mar, certo? E na outra imagem você vai ter aqui o comércio, que também era um ponto forte deles. Eles navegavam para outras cidades para praticarem o comércio, certo? A Fenícia era dividida em cidades e estados. Aprenda desde já, certo? Eu já falei isso no Egito, mas eu vou repetir. Galerinha, professor, o que é cidade-estado? São cidades independentes. Essa noção de país que nós temos hoje, eu tenho o Brasil, ele é um país, e nesse país você vai ter vários estados que são juntos. Naquela época não tinha essa noção, certo? Eram como se fossem cidades separadas. Cada cidade tinha o seu deus, cada cidade algumas vezes tinha sua cultura, uma outra cidade tinha sua moeda, ok? Então eram divididas em cidades independentes uma das outras. Mas normalmente quando eles iam lutar contra um outro povo, eles se juntavam e guerreavam contra outro povo, certo? Mas lembrando, algumas vezes tinha guerra até entre elas mesmas. Vamos lá. Essas cidades elas eram independentes, possuíam seu próprio rei, dispunham de um centro comercial independente. O governo dessas cidades ficava nas mãos dos maiores comerciantes. Grifem aí, chamados de sufetas. Ok? Então, cada cidade-estado, elas eram independentes uma das outras, por mais que fizessem parte da Fenícia. Então, cada um tinha o seu rei, cada um tinha seu tipo de comércio, tinha sua cultura, tinha sua forma de vestir. Então, isso era ser uma cidade-estado independente. Religião. Galera, a Fenícia era um povo, um império, né? Um reino voltado para uma religião das estrelas, da natureza, do sol, certo? Então é muito comum, por exemplo, até mesmo o povo de Israel pegar um pouco dessa religião fenícia. Vou dar um exemplo aqui. Você vai ter o deus principal, chamado de Baal. E a deusa, né, que seria a esposa de Baal, chamada de Baalit. Por diversas vezes na Bíblia, quem já leu a Bíblia ou quem vai ler, você vai ver aí várias vezes o nome Baal. Baal, que significa Senhor, certo? Que muitas vezes Deus condenava os hebreus a adorar esse povo que normalmente vinha da Fenícia, certo? E aí é meio confuso, galera. Por quê? Porque você não tem a imagem certa de Baal. Cada cidade, lembra? Cada cidade que era independente, cada um tinha a sua escultura de Baal. E normalmente era uma diferente da outra. Ok? Mas lembrando, era uma religião politeísta. Acreditavam em vários deuses. A única religião monoteísta da época era os hebreus. E aí tem duas imagens, né? Uma de Baal, claro, você pode ver outras imagens diferentes. E aí de Baalit, que era a deusa. Ok? Galera, assim nós encerramos o capítulo 2. Capítulo bem curto, bem rápido. Espero que vocês estejam lendo. Ok? Espero que vocês estejam lendo o capítulo. E aí, galerinha, próxima semana, né, na quinta-feira,
Se eu não me engano, o horário de vocês vai ser de 2 às 3. Ou é 3 às 4, não me lembro. Certo? Nós vamos ter uma aula online. Certo? Então estudem. Para que a gente não perca muito tempo. Eu vou passar uma revisão muito boa para vocês. Né, com todas as características. Eu espero que vocês prestem atenção. E realmente façam as atividades. Tá bom? Deixa eu ver a atividade de vocês. E aí, por algum motivo, não saiu a atividade de vocês aqui também. Vamos lá, mas a atividade de vocês, galera, vai ser a atividade da página 451 e 452. Ok? Eu vou colocar no roteiro, vocês veem lá no roteiro e respondem. Tá bom, galera? Abraço e até a próxima.